O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha corrido atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitado no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos, quando vamos adentrando numa experiência com a Sagrada Escritura, quando nós vamos nos permitindo saboreá-la, experimentá-la, nós vamos fazendo exatamente como os discípulos. O fato da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, do qual Jesus dá plena sabedoria e condição, realiza a plenitude de todo o Antigo Testamento. A palavra vai entrando, aquilo que é dúvida, aquilo que era incerteza, Jesus vai tirando, e cada momento que vai acontecendo, a palavra que os profetas falaram vai entrando no coração daqueles que escutaram o próprio Deus, o próprio Jesus. Então nós vamos saboreando nessa alegria. Por isso a palavra de Deus hoje mostra Pedro, que toma a palavra com coragem, aquele que antes não tinha coragem e agora diz em alta voz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia. Depois do batismo pregado por João, Pedro dá um olhar para testemunhar a verdade. A verdade se concretiza no Cristo Jesus. A verdade é Cristo, e Cristo se concretiza. Tudo aquilo que for anunciado, tudo aquilo que for pregado, vai dando sabor novo, porque a verdade se realiza, se planifica. Por isso, Pedro chama a todos e diz com toda clareza, com todo cuidado, com toda certeza, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo, com o poder, ele andou por toda parte fazendo o bem. Então, vai se concretizando essa palavra de Deus, vai mostrando com firmeza, com clareza, aquilo
que os discípulos e outros experimentavam da palavra. Por isso diz a carta de São Paulo para nós: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Amados, cada vez mais nós vemos que aquilo que é de Deus fica sempre para depois, fica para um talvez, sempre para depois. E São Paulo está dizendo o seguinte, a partir da experiência, e olha que São Paulo não conviveu pessoalmente com Jesus, mas o testemunho que lhe fora dado bastou para São Paulo viver a radicalidade da fé. E aqui ele vai falar para nós nos esforçarmos, se de fato com Cristo ressuscitamos, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Claro que precisamos trabalhar, claro que precisamos sobreviver, mas a nossa espiritualidade, como fica? Se ela não é sustentada, se ela não é trabalhada, nós temos testemunhos de como uma falsa espiritualidade faz com que aquela pessoa se desfigure. Ela está na igreja, mas a igreja não está nela, porque ela não vive a plenitude da igreja. A plenitude da igreja não está nos bens materiais, a plenitude da igreja não está no poder, a plenitude da igreja está no ressuscitado. Então todos nós, e aqui eu não preciso dizer nomes, não preciso, a nossa consciência vai nos sinalizando e vai apontando primeiro para nós também para nós. E aí vai deixando com clareza esse esforço para alcançar aquilo que é do alto. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Falei alguma coisa diferente de São Paulo? Não. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, estamos e vivemos lá naquele túmulo, e ontem ressuscitamos para Deus. Por isso hoje nós vemos o Evangelho apresentando que Maria Madalena fora ao túmulo bem de madrugada e encontrou o túmulo vazio. A primeira preocupação dela é quem iria rolar a pedra para que ela pudesse ungir o corpo de Jesus novamente. E a pedra estava rolada, uma pedra grande, pesada. Quem enrolou aquela pedra, a força humana não poderia rolar aquela pedra daquele jeito, uma pessoa apenas ou duas, precisaria de tantas outras, e a pedra estava rolada. Amados filhos, nós ressuscitamos com Cristo, nós experimentamos a ressurreição, por isso nós não podemos deixar o peso da nossa dor, o peso das nossas dificuldades, o peso do nosso sofrimento, que é real, que é verdade. Cada um de nós carregamos um peso na nossa história de alguma situação difícil do qual vivemos. Porém, se estamos em Cristo, sabemos que a pedra não permanecerá em nós. Sabemos que aquilo que é do alto, aquilo que é do celeste, que é celeste, vai nos dar a firmeza diante das dificuldades que experimentamos. Então, as mulheres vão, Maria Madalena vai, melhor dizendo, vai até Pedro e os discípulos dizer
que não encontrou Jesus, que não encontrou, e eles vão correndo. O mais jovem, aquele que Jesus amava, porque dava mais atenção a Jesus, estava aberto a ouvir a Jesus. E Jesus gosta de quem quer ouvi-lo. Jesus tem uma afeição de quem quer ouvi-lo. E aí, este mais jovem corre e chega primeiro, como vocês ouviram o texto, mas em respeito, porque este ouvia mais a Jesus e entendia que Jesus colocou Pedro para ser o chefe da igreja que nascia com o ressuscitado. A nova igreja, a igreja diferente da igreja que mandou crucificar Jesus. Os religiosos daquele tempo mandaram crucificar Jesus. E Jesus faz nascer a igreja católica, que nasce da força do ressuscitado, que nasce de um testemunho de um Deus que fez o bem, que passou pela vida fazendo bem. Então logo chega Pedro e entra no túmulo. Ao entrar no túmulo, Pedro relembra cada palavra que fora dita por Jesus: no terceiro dia ressuscitarei. E a palavra ressurreição começa a dar sentido a partir desta verdade. Quem não crê nessa verdade tem dúvida da ressurreição até hoje. Até hoje, alguns irmãos esperam a vinda do Salvador. Até hoje, muitos irmãos ainda crê na chamada e tão popular, dizemos, na reencarnação. Muitos ainda acreditam e estão na igreja muitas vezes. E nós queremos perceber que o fato é, ele ressuscitou. Esse é o fato. E nós que somos cristãos católicos, ressuscitamos com ele. Por isso a verdade da palavra de Deus de hoje quer inserir na nossa vida a força do ressuscitado. Nós temos dificuldades, nós temos desafios, mas creiamos no ressuscitado. Ainda que pareça que Jesus não está contigo, que a pedra é maior, mas ela não é maior, e Jesus está contigo. Jesus está cuidando de você, cuidando de cada um de nós. Creiamos, esta é a verdade que a Sagrada Escritura nos traz e que nós precisamos saboreá-la. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.